Fala aí, galera da Escola João Ramalho. Esta aula é destinada aos alunos do terceiro ano do ensino médio. E hoje nós vamos falar sobre o conceito de Estado, sobre a ideia de Estado. Para isso, eu gostaria de utilizar o conceito dos filósofos contratualistas. Dentre eles, eu quero trabalhar a ideia de Rousseau, Locke e Hobbes. Vamos lá? Filósofos contratualistas, o próprio termo contratualista traz a ideia de contrato. Para todos esses filósofos que eu citei, o Estado ele é uma espécie de contrato. O Estado nasce de uma espécie de contrato entre os homens, a fim de garantir os direitos naturais. Cada filósofo busca o seu direito natural. Por exemplo, para Rousseau, o direito natural à liberdade. Para Locke, o direito à propriedade. E para Hobbes, os direitos e deveres. Então nós vamos trabalhar o conceito dentro de cada um deles. Antes de nós entrarmos nisso, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a ideia de Aristóteles, como o homem como um ser político. Para Aristóteles, o homem é um ser político porque ele tem a necessidade de viver em comunidade, a fim de alcançar a completude. O que isso quer dizer? O homem não consegue viver sozinho, o homem precisa se relacionar com outros. E para esse se relacionar com outros, ser de uma maneira positiva para todos que se relacionam, ele precisa da política. Então a política, aquela que visa harmonizar as situações, harmonizar a convivência, ela é inerente ao homem. O homem é por essência um ser político, porque ele tem a necessidade de viver com os outros e viver de uma maneira agradável e satisfatória para todos, tá bom? Dentro dessa ideia, o Estado, para os filósofos contratualistas, ele nasce de um contrato firmado entre os homens para garantir esses direitos naturais que visam garantir a boa convivência entre os homens e a comunidade. A gente se remete novamente a Aristóteles. Para Rousseau, o homem ele é essencialmente bom. Ele por natureza é bom, porém ele é corrompido pela sociedade através do egoísmo, através da vaidade e entre outras coisas. E ele entende que o papel do Estado é fazer com que o homem corrompido por essas coisas da sociedade, ele volte a praticar a liberdade, a igualdade e a prática do bem. Então, para Rousseau, ele entende que o papel do Estado é garantir a restauração da ordem, no sentido de que a liberdade exista, a igualdade e a prática do bem. Já para Locke, o homem como lei natural, ele já entende que ninguém deve prejudicar ninguém. Para Locke, um homem por si só, na sua essência, ele pratica o bem, ele não prejudica a outro. Porém, ele também entende que quando existem alguns desvios, onde um acaba prejudicando o outro, o Estado nasce com o papel fundamental de garantir o cumprimento dessa lei natural, que é ninguém prejudicar ninguém, o bom relacionamento entre todos. Depois nós vamos falar de Hobbes. Hobbes ele entende que o homem ele precisa ter seus direitos e seus deveres. Ele traz uma ideia de inibidor. O homem não é livre por si só. Para que o homem exerça a sua existência, ele precisa, como essência, ter garantido os seus direitos, porém ser cobrado a ele os seus deveres. Então, para Hobbes, o homem ele tem como direito natural é o direito e também o dever, porque o meu direito ele nasce onde inicia o dever do outro, ou como nós conhecemos aquele ditado que diz que o seu direito termina onde começa o meu, e assim nós vamos numa relação social. Para Hobbes, o Estado primeiro ele tem o papel de determinar as regras, porque na cabeça dele, se não tiver as regras do Estado, a sociedade vive uma guerra de todos contra todos. Ou seja, se o Estado não determina quais são os deveres e quais são os direitos de cada cidadão, de cada participante desse Estado, se nós não tivermos essas garantias de direitos e deveres, o Estado não determinar isso como regra, nós teremos uma guerra de todos contra todos, uma guerra onde a violência vai predominar, vai ser a violência que vai resolver as questões, e não a política, não o diálogo, não a conversa, não o bom relacionamento. Por isso que existem os direitos e deveres, a fim de garantir essa equidade, essa igualdade entre todos os que estão juntos ali. Para Hobbes também, o Estado ele nasce da ideia do seguinte: nós transferimos a um governante, a um Leviatã, a nossa liberdade. Em troca disso, nós queremos que o Estado, através das suas regras,
Cadê aqui? Ah, tá aqui. Através das suas regras, ele nos garanta a paz e nos garanta um bem-estar coletivo. Bacana? Uma outra coisa que eu quero trabalhar com vocês é o conceito de política, no sentido de organizada, convivência organizada. Para Aristóteles, o homem precisa viver em comunidade e nós precisamos viver em relação uns com os outros, né? Nos relacionando. E nessa ideia é preciso que a gente tenha um bom relacionamento. E o que faz isso acontecer é a política. É através da política que nós vamos determinar quais são as regras de um bom convívio, quais são as regras de uma boa convivência, onde que tudo possa ocorrer de maneira adequada e o bem-estar coletivo. E é através do Estado que é a unidade de comando, é aquela que faz com que essas coisas se cumpram, faz com que as leis se cumpram, com que as regras se cumpram. Então todos esses conjuntos de ideias venham a fazer com que a gente tente entender qual é o conceito de Estado. E aí eu fico pensando hoje, trazendo para os nossos dias, como o Estado não alcança a nossa sociedade. Quando a gente vê brigas, né, a gente vê algumas situações onde o Estado não alcança, quando há escassez de alimento, quando há escassez no atendimento, na saúde pública, por exemplo, quando há escassez no que diz respeito à educação, todas essas coisas são braços que o Estado alcança, são os braços pelo qual o Estado alcança a sociedade. E quando existe escassez desses serviços, parece que nós entramos num colapso social. Parece que o homem perde a sua razão em si. Nós olhamos há pouco tempo, alguns protestos, onde, por exemplo, lá nos Estados Unidos, aquela ação do policial que matou um negro, né, ajoelhado sobre o seu pescoço, promoveu uma ação, uma série de manifestações que são pertinentes ao assunto, são necessárias, não se discute isso, mas junto com essas ações se promoveu também uma série de vandalismo, uma série de ações sem controle. Parece que o Estado perdeu a mão. E aí eu fico olhando, nós temos o direito de manifestar, nós temos o direito de reivindicar, nós temos o direito de questionar, nós devemos ter voz, nós devemos falar sobre aquilo que nós acreditamos, mas isso não nos dá o direito de prejudicar o outro. Vandalismo, furto, roubo, destruição do comércio alheio, né, do comércio do outro. Então são algumas situações que parece que nesse instante o Estado não alcançou aquilo para qual ele foi gerido, ele foi intencionado, né? Existem-se as leis, existem-se as regras e parece que elas não são praticadas. E penso que a melhor maneira de nós termos um bom convívio em sociedade é através da educação. É através de nós conhecermos quais são os nossos deveres, quais são os nossos direitos. É através de entender qual a função do Estado nisso, qual a função da política em tudo isso, como é que nós nos relacionamos com o outro, como é que nós nos relacionamos com os diferentes. Diferentes no sentido de pensar diferente de nós, diferente no sentido de buscar outras coisas diferentes daquilo que nós acreditamos. A diversidade religiosa, por exemplo, a diversidade cultural, a diversidade de gênero, uma série de coisas que transitam em nossa sociedade contemporânea, que nós devemos aprender a tratar essas coisas, a nos relacionar em relação a esses assuntos, né, pertinentes. Então o Estado ele é fundamental para a organização de uma sociedade. É impraticável uma sociedade que não tem um Estado organizado. E como eu citei nessas manifestações, parece que o Estado perde a mão dessa organização e pessoas são afetadas por essa falta de controle, de organização. Haja vista também que nós temos que tomar o cuidado para que não tenhamos um Estado repressor que nos impede e tira os nossos direitos básicos
que seria o nosso direito de liberdade. Liberdade não só de, como a gente sempre fala, liberdade de ir e vir. Sim, liberdade de ir e vir, liberdade de se expressar, liberdade ao culto religioso, liberdade à escolha do gênero, liberdade a todas, enfim, a todas as coisas, né? E não pode também interferir nos nossos direitos à propriedade, não pode interferir nos nossos direitos intelectuais, de produzir pensamentos, produzir ideias, de questionar. Nós não podemos ser impedidos de questionar. O Estado, ele é muito importante, desde que ele não seja opressor. E o que nós vamos fazer para que ele não seja opressor é se manifestar de forma política, se manifestar de forma aplausível, se manifestar de forma correta, se manifestar de forma onde nós não venhamos ferir o direito do outro e nem através da violência. Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí essa aula, e vamos agora para o nosso grupo de WhatsApp, para o nosso chat no Centro de Mídias, para a gente discutir sobre esse assunto e tirar as dúvidas. Um abraço a todos.